E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, antes de começar esse vídeo aqui, só vou fazer um alerta, tá? Porque o Taifu 14 ele tá vindo, e se ele não mudar a rota, ele vai pegar o Japão inteiro, que ele vai entrar por baixo, tá? Faz de conta que o mapa do Japão tá aqui, ele vai pegar aqui por Okinawa, ele vai fazer uma curvatura ali, e depois ele vai pegar o Japão inteiro, tá? Então toma cuidado que esse Taifu 14 ele tá meio violento, tá? De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, tá? Então só vou deixar esse alerta aqui para não ter que gravar um outro vídeo, tá certo? Agora vamos lá, matéria. Para quem acha que o Japão estava se espelhando na OTAN, na famosa NATO, né? Agora o Japão ele vai orçamentar a parte de defesa dele de acordo com o que os membros da OTAN estão usando. Tá? Então já fica ligado aí na situação e vem comigo aqui já para você ficar ciente. Em relação ao aumento dos gastos com defesa, o secretário-chefe do gabinete, Matsuno, indicou que considerará os padrões orçamentários, referindo-se ao fato de que os países membros da OTAN, tá, no caso a Organização do Tratado Atlântico Norte, lidam com orçamento como a Guarda Costeira como uma unidade. Porque aqui no Japão não, tá? Aqui no Japão eles são, a Guarda Costeira e a parte de defesa são separados, tá? Em relação ao aumento dos gastos com defesa, o Partido Liberal Democrata emitiu uma proposta destinada a garantir que o orçamento necessário, para quem não sabe, tá, o Partido Liberal Democrata é o partido que está no poder, então já sabe que isso aí vai ser aprovado. Tendo em mente que os países membros da OTAN visam gastos com defesa de 2% ou mais do PIB. Orçamento da defesa que inclui a Guarda Costeira e outros orçamentos como unidade. O Ministério da Defesa do Japão e a Guarda Costeira do Japão respondem separadamente, né, de forma separada. Então você vê que a Guarda Costeira não está incluída na defesa do Japão, assim, são organizações distintas aqui no Japão, tá? Então, se isso for aprovado, grande provavelmente vai ser a unificação da Guarda Costeira para a parte de defesa também. A esse respeito, o secretário-chefe do gabinete Matsuno disse em conferência de imprensa: a definição da NATO, no caso a OTAN, não se limita ao orçamento do Ministério da Defesa, mas no sentido de que indica o orçamento relacionado à defesa nacional. Pelo que acho, não é um dos indicadores que podem ser usados como referência. Então já dá para você sacar que o Japão está se espelhando na OTAN. Tá? Depois disso ele disse: vamos considerar como fortalecer nossas capacidades de defesa, juntamente com a escala orçamentária específica e os recursos financeiros no processo de formulação do orçamento daqui para frente. Como país, consideraremos amplamente as capacidades de defesa no poder, incluindo o poder econômico, de uma perspectiva mais ampla. Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão, dependendo também, ele vai começar a ter um cuidado maior com a parte monetária dele. Tá? No caso, por que eu falo esse tipo de coisa? Intervenção no mercado, etc. Ó, só para vocês terem ideia, o dólar chegou a 145, tá? Aí o que aconteceu? Houve uma pequena intervençãozinha ali do Banco do Japão. O que ele fez? O Japão ele começou a comprar. Tá? Ele começou a comprar iene. Comprou um monte. Aí nisso segurou um pouco a subida, né, a desvalorização do iene, mas foi pouca coisa também. Tá? Mas você vê que o Banco Central Japonês ele fez alguma coisa assim, para não falar que não fez nada. Tanto que a taxa de juros do Japão aumentou. Ele estava em 0,23%, 0,24% e subiu para 0,25%. Tá? Mas nada que, como é que se fala assim, vai segurar o dólar aqui no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B aqui. Com esse negócio da alta do dólar, o Kishida e o partido eles estão correndo para acelerar o quê? Notícia boa para quem está querendo fazer o turismo no Japão. Eles estão querendo acelerar o turismo individual. Então, grande provavelmente, até final desse mês aqui, princípio de outubro, tá? Já deve sair o veredito
turismo individual, de acordo com o governo japonês, com o que o governo japonês já emitiu. Eu não gravei outro vídeo falando sobre isso, porque eu já havia falado antes. Então é aquela velha história, gravar mais vídeos do mesmo, só para me poder ganhar dinheiro e ocupar o seu tempo, não, eu acho sacanagem. Então, como já eu havia noticiado antes, então, depois que o governo soltou esse tipo de coisa também, então eu falei, não precisa gravar 2 vídeos. Mas o governo japonês ele já está se movendo, como eu havia previsto antes, para a reabertura das fronteiras, no caso assim, para o turismo individual, de forma concreta. Então eles vão tomar a decisão agora, se eles vão modificar isso ainda, ou se eles já vão migrar por turismo individual, na próxima, como é que se fala assim, na próxima notificação do governo em relação ao turismo. Então cruzem os dedinhos aí, já para vocês terem uma, como é que se fala assim, cruze os dedinhos, já para poder fazer a figuinha, para que a coisa dê certo, tá? Porque isso vai ajudar muita gente aqui no Japão, vai ajudar. E aí eu falo de forma direta mesmo, a parte de empregos e etc. Mas vai ajudar também as pessoas que querem vir do exterior para cá, no caso para poder, como é que fala, fazer o turismo. Mas só vou fazer, como é que se fala assim, uma ressalva nessa parte. Como o Japão ele não está querendo cuidar das pessoas do exterior que pegam coronavírus, caso você venha por turismo aqui no Japão, faça algum seguro, tá? Algum seguro do tipo internacional. Porque se acontecer alguma coisa de você pegar coronavírus, você vai estar respaldado aqui dentro do Japão. Caso contrário, vai ficar difícil. Por que eu falo isso? O governo está fazendo de tudo para não ter que cuidar dos estrangeiros, cara, assim, os turistas estrangeiros aqui no Japão. Por isso que um dos requisitos é as pessoas fazerem um seguro, alguma coisa assim do tipo internacional, para serem resguardadas aqui no Japão, caso aconteça alguma coisa. Porque é aquela velha história, o coronavírus para uns não dá nada, para uns a pessoa quase cai dura, tá? Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, tem que se tomar cuidado, tá? Não é melhor se precaver do que pagar para ver, depois ficar lá se lamentando. E aqui no Japão escreveu no Leu Pau Comeu, tanto que dependendo do local, na situação eles rejeitam, tá? Ou a internação de pessoas, porque aqui aconteceu aqui no Japão, tá? Não foi nenhum nem outro caso. Acontece uma série de casos de pessoas que, dependendo da situação, os hospitais elas não aceitam a pessoa, tá aí na cara dura, sai na mídia e os hospitais não estão nem aí. Então só toma cuidado com isso, porque se você precisar, dependendo de uma hospitalização, e se você não tiver um certo resguardo, você não vai conseguir. Caso consiga, vai demorar, tá? Então você vai ter que ficar dentro de uma ambulância rodando para cima e para baixo até conseguir uma hospitalização. Então toma cuidado, tá certo? E espero que essas notícias te alegrem um pouco, tirando a parte da OTAN, tá? Que a parte da OTAN é muito sem vergonha, e vida que se segue, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!